diz assim a voz do santo. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pelejada, ou pejada, estou. Feche sua Bíblia, coloque no assento, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa noite nós adentraremos em textos difíceis, complicados, mas que são a Tua palavra, e que nos ensinam, pois nos admoestam em muito. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor nos ajude. Nós desejamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. E para isso, na maioria dos casos, nós precisamos corrigir os nossos passos. Sê conosco, Senhor, nós te pedimos. Nós clamamos a Ti. Tende compaixão de nós. Corrige, Senhor, o nosso caminhar, para que possamos continuar caminhando rumo às mansões celestiais. Sê conosco, nós te pedimos no Teu nome, Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém e amém. Por gentileza, tome seu assento. Bom, nós estamos na série de mensagens, o discurso do reino. Só recapitulando algumas coisas com vocês aqui. O que nós estamos vendo nesses dias? Como que as pessoas que são participantes do reino de Deus devem agir. E a partir de hoje, nós veremos como as pessoas do reino de Deus não devem agir. Veremos como pessoas são complexas. Veremos como até mesmo pessoas poderosas, tementes ao Senhor, podem escorregar, podem tropeçar, se não cuidarem dos seus passos. E hoje, infelizmente, nós adentramos num texto que daqui para frente é só ladeira abaixo para o rei Davi. A situação fica estranha, fica ruim. E começa exatamente com esse texto. E hoje nós vamos falar sobre a questão de reconhecer nossas limitações e mantermos em obediência. Exatamente isso. E para pensar nesse texto, eu lembrei de uma história que acontece num filme, numa trilogia de filmes, que eu particularmente gosto bastante. Chama Batman, o Cavaleiro das Trevas. E nesse filme, o segundo filme da trilogia, vai ter algumas cenas muito interessantes. A ideia do filme é mostrar que heróis são complexos. Pessoas são complexas. Nem sempre eles fazem somente o bem ou somente o que é correto. Às vezes fazem coisas que aos olhos dos outros parecem mal. Ou às vezes fazem coisas que são ruins, são más. E que não deveriam fazer. Nesse filme, vai ter uma coisa muito interessante no final. Batman vai ser sempre o herói. E trabalhando para ser o herói. Só que tem uma questão. Como tem muita coisa que as pessoas não estão sabendo, que está sendo escondida de algumas histórias que acontecem, no finalzinho do filme, o emissário Gordon vai dizer o seguinte: ele é o nosso herói. Não o que merecemos, mas o que precisamos. Nós precisamos de um herói agora, que mostre uma face. Mas esse aqui é o herói que a gente precisa, mas não o que a gente merece. E é interessante que nós vamos ver exatamente isso com a história do rei Davi. E lembrando também esse mesmo filme, tem uma frase que eu acho interessantíssima. E essa frase é dita por um personagem que, no meio do caminho, ele é um herói e se torna vilão. Ele diz o seguinte: ou você morre herói, ou você vive o bastante para se tornar um vilão. E isso vai acontecer com o nosso grande herói do livro de Samuel, o rei Davi.
Vejamos como isso acontece. Diz o texto aqui, que aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra. Olha que coisa interessante. Esse decorrido um ano, aqui, ele está mostrando para a gente esse período da primavera. Por quê? Como o inverno ali era castigador, como o inverno era complicado você ter campanhas militares, então normalmente os reis saíram para a batalha num período da primavera. Passou-se o ano do quê? Da batalha do capítulo 10, onde Davi sai como vencedor. E aqui eles estão ainda meio que no embate, na batalha. O interessante é que no capítulo 10, essa batalha vai ser descrita de maneira muito rápida. O decorrer dela não tem detalhamento. Enquanto essa história, que vai se mostrar muito importante, vai mostrar cada detalhe dessa pisada de bola que Davi deu. E aí, então, depois de um ano que eles começaram a batalha, retornou ao tempo em que os reis saíram para a batalha. Os reis, então, pegavam o seu acampamento militar, o seu exército, e iam para a batalha, porque essa era a função dos reis. Mas o que vai dizer o texto é que Davi vai enviar Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel. Mas ele não vai junto com eles. Davi vai ficar em Jerusalém, vai ficar no palácio. E aqui, o que o autor demonstra para a gente é uma coisa muito interessante. Davi começa a agir como os outros reis agiam. Davi não está agindo mais como um rei separado, santificado, de uma nação separada, de uma nação que deveria fazer coisas diferentes das outras nações. Davi está sendo exatamente como os outros reis, não se importando com o seu povo, mas ficando em seus deleites e enviando o seu exército. Davi não queria correr risco. A vida está boa demais. A vida está muito tranquila. Tem muito benefício, muita coisa a perder. Se eu morrer agora, eu não vou desfrutar de nada. Eu vou correr esse risco? Que nada. Eu vou ficar aqui em Jerusalém, desfrutando das minhas benesses, daquilo que o Senhor tem me proporcionado. E veja, meus queridos irmãos, que coisa interessante para nós, o povo de Deus, analisarmos. Mesmo em tempos de bonança, mesmo em tempos de alegria, mesmo em tempos em que estamos desfrutando a bênção do Senhor, jamais se esqueçam, essa vida é sim uma batalha e jamais baixamos a guarda. Nós, como povo do reino de Deus, somos a comissão de frente, somos aqueles que avançam, que vão para frente, que ajudam, que auxiliam, que enfrentam o maligno, que enfrentam o inimigo, para que nós possamos então sair triunfantes, pois o nosso Deus já nos garantiu a vitória. Pois bem, Davi fica em Jerusalém, e aí diz o texto então que aconteceu na hora da tarde. Davi tirou aquele cochilo da tarde, e aí ele vai levantar do seu leito, e levantando do seu leito ele começa a passear no terraço da casa real. E veja que coisa interessante, o autor vai repetir 2 vezes a palavra terraço. Ele está lá no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher. Por que o autor coloca isso aqui 2 vezes? Para mostrar para a gente que, a primeiro momento, Davi tem o controle de tudo. Ele tem o controle absoluto. Ele não tem o que temer. Ele manda em tudo e em todos. Ele não tem medo de nada. Israel agora é uma nação temida. Vai temer por quê? Então ele começa a ficar soberbo, orgulhoso. Nada pode me tocar. Então mostra que Davi se acha no controle. E realmente ele está no controle. E aí do terraço ele vai ver uma mulher que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. O autor aqui do texto de Samuel vai colocar aqui uma terminologia parecida com o que a gente fala hoje, que é bonita de se ver. Essa mulher, ela é muito formosa à vista. Mas o autor não é tolo. Ele não coloca à toa isso. Por quê? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, quando Davi vai ser apresentado como rei, vai ser ungido como rei, a descrição de Davi é exatamente essa. Que ele era ruivo e ele era muito formoso à vista. Olha que coisa interessante. O que o autor já está começando a colocar no nosso coração é que pessoas são muito parecidas. Mesmo quando a gente não quer
fazer essa assimilação. A gente não quer se parecer com o outro. Reis não querem se parecer com súditos. Súditos acreditam que não se pareçam com reis. Mas a palavra já vai começando a mostrar. Eles são parecidos, eles são semelhantes. Eles têm a mesma característica, os dois. E aí Davi vê aquilo. E para mostrar que Davi está no controle, nós vamos ver que Davi vai enviar e perguntar por aquela mulher. Ele vai mandar. E nessa parte do texto, nós vamos ver Davi mandando e mandando muito. E o que acontece? Ele pergunta por aquela mulher. E o pessoal responde para ele. Diz, rei, porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Olha que coisa interessante, a gente olha para esse texto, não dá atenção. Mas a gente tem informação desses nomes. Tanto Eliã quanto Urias faziam parte dos valentes de Davi. Dos 37 homens que fizeram coisas notáveis no reino. Consideráveis no reino. Em prol do reino. Em prol do rei. Eliã era um valente de Davi. Urias e o Eteu eram valentes de Davi. E o autor começa a mostrar que esses homens que deram a vida a Davi, Davi pouco se importa. E tem uma coisa ainda que é pior. Eliã é filho de Aitofel, um dos conselheiros reais. Significa então que Davi sabia quem era aquela mulher. Talvez quando Davi perguntou e falaram assim, é Betseba, filha ali de Eliã, mulher de Urias. Davi olha e fala assim, Betseba? Como cresceu, não é verdade? Nossa, conheci menininha. Olha como ela está bonita. Olha como ela está formosa. Davi sabia quem era ela. E o que é mais interessante nessa parte do texto é que vai dizer que Urias, um dos valentes de Davi, é estrangeiro. Ele não pertencia à aliança, mas estava lá, mediante a sua própria fé. O povo de Deus deveria tratar aqueles que eram estrangeiros como se fossem da própria aliança. Mas Davi vai tratar ele como um mero estrangeiro, como um rei secular fazia. Que pegava as pessoas que não eram do seu reino e tratava do jeito que bem entendia. Davi, sabendo quem era essa mulher, ele vai fazer o quê? Mandar de novo. Ele enviou então mensageiros e mandou, mais uma vez, trazer a mulher para o seu leito. Essa mulher vai até o seu leito e se deita com Davi. E tem uma coisa interessantíssima que o autor coloca. Ela já tinha se purificado da sua imundície. Isso aqui ele coloca para 2 motivos. O primeiro, para deixar claro, essa é a prova cabal, essa mulher não estava grávida. Seu marido estava longe, batalhando. Se ela tinha menstruado, é porque ela não estava grávida. E o autor coloca, registra isso de propósito, para falar, olha, não tem a possibilidade de ela estar grávida de Urias e querer dar o golpe da barriga em Davi. Ela estava ali com seu útero limpo. E o segundo motivo era, nenhum homem poderia tocar na sua esposa enquanto ela estivesse no período do ciclo menstrual. Era uma lei cerimonial. E Davi vai atentar à lei cerimonial, mas não se atenta aos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não adulterarás. Ele olha para uma lei que parece ser importante, mas é uma lei visual. É uma lei que as pessoas enxergam, é uma lei que as pessoas olham. É uma coisa que as pessoas falariam. Mas a que mais importa, Davi não se importa. E ele manda trazer essa mulher. E ela vai, se deita com ele. E alguns dizem, mas ela poderia ter dito não. Fala, como não? Ele era o rei. Ela não poderia jamais dizer não a ele. E Davi não poderia jamais agir assim. Porque ele era o rei do povo de Deus, ele devia agir com misericórdia, com fraternidade, com passividade, com compaixão. Mas ele não age com compaixão, porque ele está achando que ele está por cima da carne seca. É por isso que o Novo Testamento nos orienta. Aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Davi se acha demais. E aí ele vai então se entregar à sua lascívia, ao seu desejo. Nós vamos ver que esse herói, Davi, vai batalhar com várias pessoas nesse texto. E o primeiro deles é Davi versus a lascívia. E o que a gente vê é que desse texto, Davi vai sair totalmente derrotado.
o seu primeiro inimigo, ele vai sair totalmente derrotado. O que nos deixa ainda mais entristecidos nessa parte do texto é que diz que a mulher concebeu. Para Davi, ela já não tem nem mais nome. Ela já não tem mais importância. Ele já fez o que queria fazer com ela. Agora, ele quer distância. Não quer mais saber dela. E é exatamente o que o pecado faz conosco. Usa, finge nos amar, para depois, prontamente, nos abandonar. E é o que Davi faz com essa mulher. E essa mulher concebeu. Agora, eu não sei vocês. Eu acho que, antigamente, é da mesma fórmula que é hoje. As coisas não mudaram. A mulher não concebeu, ou não engravidou, ou sabia que estava grávida no mesmo dia. Levou pelo menos um mês. Até que ela esperasse e falasse assim, olha, nessa época do mês é quando volta o ciclo menstrual. E o ciclo não veio. Opa, alguma coisa está estranha. E ela começa a olhar o seu corpo está modificado. Ela diz assim, vou esperar mais um mês. E aí ela espera mais um mês. Aí esperando mais um mês, não veio a menstruação. Ela fala, opa, alguma coisa está errada. De repente ela começa a ter desejos estranhos. De madrugada, ela acorda com vontade de comer tijolo com ketchup. Alguma coisa está errada. Ou ela quer comer sardinha com chocolate. Ela começa a ter desejos, ânsias. Alguma coisa está errada. Talvez ela procure a mãe dela. Dizer, mamãe, eu estou achando uma coisa estranha. O que é? Primeiro, que já faz 2 meses que meu ciclo menstrual não vem. A mãe dela já pega e fala assim, Urias não está viajando, menina? Está estranho isso aí, hein? E eu comecei a ter uns desejos estranhos. O que mais, filha? Sabe o que mais? Agora estou sentindo vontade de vomitar o tempo todo. A mãe dela fala assim, você sente um desconforto no abdômen? Sinto! Ah, minha filha, eu sei o que é isso aí. Isso não é prisão de ventre, não. Isso é outra coisa. Me conta o que aconteceu. Só que olha que coisa interessante. A gente acha que Davi fez isso e tudo ficou escondido. Que tudo ficou em segredo. Mas sempre houve um burburinho no palácio. Nós vamos ver isso mais adiante. Uma conversa no palácio. Davi teve o seu relacionamento com Betseba. Ele cessou a sua lascívia. Ele cessou a sua vontade. Mas o que Davi não pensa ali, até talvez conjecturando, de que ninguém vai saber. Ninguém vai saber disso não. Fica tranquilo. É que pelo menos alguém sabe. Betseba sabe. Davi sabe. E os mensageiros que levaram ela até lá, sabem também. As mulheres que trabalhavam no palácio, também sabem. As pessoas que estavam em volta do palácio, também sabem. Então fica um burburinho no palácio, dizendo, olha, não sei mais não se esse camarada é o rei segundo o coração de Deus, não, viu? Esse camarada fez um negócio estranho, hein? Ele está fazendo coisas que não poderia fazer. E aí o que vai acontecer? Vai ser confirmado a história. Porque aquele que está acostumado a mandar, agora vai receber ordens. Porque Betseba vai mandar mensageiros para fazer Davi saber. E olha que coisa interessante. Ela só diz 2 palavras, principalmente no texto hebraico. É a única fala de Betseba. Hará anohi. Estou grávida. São as únicas 2 palavras que essa mulher fala. Ela não tem mais nenhuma fala, ela não fala mais nada. E aquilo que era considerado uma coisa de esperança, algo esperançoso para o povo de Deus, ou para qualquer casal, quem aqui não quer ouvir ou quer saber de uma notícia como essa tendo casado? Eu lembro muito bem das vezes que a pastora Luana me procurou, nos contou que estava grávida. Quando ela contou que estava grávida do Davi, meu coração quase explodiu, quase saiu pela boca. E eu fiquei tão animado com a ideia de ser pai. Eu achei aquilo maravilhoso. E aí eu comecei a sonhar com Davi ou com a menina que viria. E eu planejando o quarto. E os pais vão e fazem isso. Começam a pensar no quarto. E a gente falou assim, a gente não sabia o sexo. Pintamos o quarto de bege. Para não errar. Compramos um berço branco. Enquanto
Ela comprava bonecas, eu comprava bola de futebol. E aí você vai para o exame de sexagem ou chá revelação, e aí descobre qual é o sexo da criança. A partir daquele momento, a gente já começa a sonhar. Já até pensa no nome. E eu confesso a vocês que eu ficava, esse garoto, quando eu descobri que era menino, eu ficava, esse garoto vai ser jogador camisa 10 do São Paulo, aleluia. Do São Paulo ele vai para o Real Madrid. E vai ganhar o mundo. Nada disso aconteceu ainda. Quando fiquei sabendo então do Natan, foi uma alegria imensa. E a pastora falou assim, será que vai ser uma menininha? Que a gente queria muito um casal. E eu falei assim, tomara que seja. Mas provavelmente vai ser um menino de novo. E dito e feito, quando descobrimos a gravidez do Natan, eu me lembro até hoje. A gente estava na igreja, entre o culto da manhã e o culto da noite. A Luana juntou, eu, meu pai, minha mãe. A gente tinha passado uma situação na igreja delicada. E estava todo mundo bem entristecido. E ela deu a notícia, aquilo mudou o ânimo de todo mundo. Todos ficaram muito felizes. Quando eu descobri que era um menino, eu confesso a vocês, eu fiz festa novamente. Porque a gente tem um combinado lá em casa. Se nascesse menino, eu dou o nome. Se nascer menina, ela dá o nome. Foi por isso então que ela virou e falou assim, será que a gente vai tentar o terceiro filho? Aí ela olhou para mim e falou assim, e se não vier menina, vier menino? Eu falei, da hora. Mas não veio o terceiro filho. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso é uma notícia que traz esperança para a família. Mas no caso de Davi, foi o seu tormento. Porque o pecado faz exatamente com isso. Ele deturpa, ele estraga, ele piora as bênçãos do Senhor e transforma elas em aparentes maldições. Coisas que fazemos fora da ordenança do Senhor, que eram para ser bênção, transformam para a gente em maldição. E para Davi, vai ser o motivo do seu flagelo agora. Ele vai ficar extremamente preocupado. Se confirmou essa história de que ela está grávida. Davi vai ter que enfrentar um outro adversário. Quem ele enfrenta agora? Urias, o marido de Betseba. Mas ele enfrenta de um jeito diferente. O que ele faz? Davi não vai diretamente enfrentar o problema, contar o problema. Davi vai tentar dar um jeitinho no problema, para ele sair ainda por cima. Vai tentar fazer de uma maneira que as pessoas não olhem para ele e falem assim, Davi é um pecador. Mas que olhem para ele e falem assim, nossa, como Davi é bondoso. Nossa, como Davi é amoroso. E aí diz o texto então, que Davi vai mandar mais uma vez, ele ainda está no controle. Ele envia a Joabe. E aí ele pede, olha, me manda Urias, o Eteu. E Joabe vai fazer o quê? Obedecer a ordem do rei. É uma ordenança derivada, ou um comando derivado, uma autoridade derivada. O rei disse, estou debaixo da palavra do rei. E todos têm que obedecer. E aí o que vai acontecer? Quando Urias chega no palácio, Davi pergunta como ficava Joabe para Urias, como ficava o povo e como ia a guerra. Davi chega e fala assim, Urias, meu querido, quanto tempo que eu não te vejo? Me conta aí, como que está Joabe? Como que está o povo lá na guerra? E como que está a guerra como um todo? Veja que não tem resposta de Urias. Porque logo em seguida, Davi já vai dizer outra coisa para Urias. E por que o autor omite a resposta de Urias? Porque Davi deu a mínima para a resposta dele. Davi não queria saber de verdade o que tinha acontecido. Ele só queria dar uma bela introdução. Queria ganhar o coração de Urias. É igual pessoas que a gente conversa, e eu já tive essa experiência, eu acho horrível, é por isso que eu evito. E eu detesto. Gente que você vai conversar, você começa a falar, ela pega o celular e fica, Você parou de falar, ela continua. Você saiu da sala, ela continua. Gente que não dá importância. Até parece que te deu importância na hora que perguntou, mas na hora que você começou a falar, tá nem aí. É por isso que eu me preocupo muito com os irmãos dentro da igreja. Que de vez em quando, tentam dar uma escapulida do seu pensamento no Senhor, puxa o celular e começa. E nós temos hoje irmãos que não se importam em se conectar com o Senhor. Estão se preocupando muito mais em perder a conexão com seus amigos no WhatsApp. Não se importam com aquilo que Deus tem para falar e transformar a gente.
não dão importância. E é o que Davi faz para falar de Urias. Ele não se importa. E você vê que logo em seguida, Davi vai falar assim: Urias, faz o seguinte, desce lá para sua casa, vai lá, deita com a sua mulher, aproveita. Você é um homem corajoso, você é um homem condecorado, a sua bravura agora vai receber um prêmio. Volta para sua casa, deita com a sua mulher, aproveita, rapaz, você está longe de casa há muito tempo, vai lá, sua mulher está te esperando. Davi tentando dar um jeitinho naquilo que tinha acontecido, na esperança que Urias fosse, deitasse com a sua esposa, voltasse para a batalha e acreditasse: olha, o filho que nasceu lá é meu. Então Urias ficaria com a sua vida toda enganada e Davi ficaria de boa. Afinal de contas, Deus perdoa. Pois é, o que Davi não contava, que nesse embate contra Urias, é que Urias era um homem diferente. E por que ele era diferente? Vamos ver o motivo. Ele vai falar o seguinte, o texto: Urias se deitou à porta da casa real. Ele foi dormir junto com os servos da casa real. Talvez, nesse momento, vai surtir uma ideia de que rolou um burburinho. De que as pessoas começaram a falar assim: ó, Urias, tem alguma coisa estranha lá na sua casa. Quando ele vai para os servos do palácio. Porque os servos sabiam do que tinha acontecido. Mas, para tirar essa sombra, para dizer: olha, Urias não fez por esse motivo, o texto vai mostrar para a gente por que ele não fez. Davi chega para ele e fala assim: Urias, por que você não foi para sua casa, rapaz? Por que você não foi lá deitar com a sua esposa? Você sabe quantos soldados iriam querer ter essa oportunidade? Você sabe quantos do exército de Israel desejariam ter essa rica oportunidade? E aí Urias responde para ele, fala assim: meu senhor, como que eu posso ir para lá? Se a arca do Senhor, todo o povo de Israel, todo o povo de Judá, todos eles ficam em tendas. E Joabe, o meu comandante, que o Senhor mandou para que me enviasse para cá, todos os seus servos, meus companheiros de batalha, todos eles estão lá no campo. Como eu poderia deixá-los lá, do jeito que estão vivendo, e me deitar com a minha esposa no aconchego do meu lar, no conforto do meu lar? Eu não posso fazer isso. Eu sou como eles. Veja que a gente vê isso diretamente de um estrangeiro. O rei Davi, o rei do povo de Deus, não tem uma atitude como essa, mas um estrangeiro tem. E a gente descobre por que ele tem isso. Sabe por quê? Porque veja o que ele coloca como primeiro, o que é primordial de importância: a arca do Senhor. Como vimos no primeiro sermão, a arca representava a presença do Senhor. Então a presença modificava e modelava a sua vida. Era a presença do Eterno que dizia para Urias quem ele deveria amar e como ele deveria conduzir a sua vida. Então ele diz: se a presença do Senhor me manda amar os meus irmãos, me manda amar o seu povo, me manda me colocar como eles, como eu farei diferente, rei? Como eu agirei diferente? É a presença que me dá ordens. É a presença que me manda fazer as coisas. E é por conta da presença, não é porque eu sou bom demais não, rei. Não é porque eu sou um fenômeno. Não é porque eu sou bonzinho, não. Eu faço isso porque é por causa da presença. Eu não posso, então, enganar meus irmãos. Eu não posso fazer coisa errada perante os meus irmãos, por conta exatamente de que a minha vida agora é dirigida pela presença. Eu sei, eu não nasci nessa nação, mas essa nação me acolheu, e o Deus dessa nação agora é o meu Deus. Lembre-se que uma ancestral de Davi tinha dito exatamente isso. Seu nome é Ruth. E ela tinha dito à sua sogra Noemi, mesmo sendo ela moabita, ela disse: o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Urias se sentia participante do povo de Deus, exatamente pelo temor que ele demonstrava, pela presença. E aqui, a gente começa a ver a tramóia de Davi. Davi olha e fala assim: não, então vamos fazer o seguinte, fica aqui comigo no palácio, que vou te convidar para jantar.
E diz então que ele ficou 2 dias no palácio. E o que Davi fez? Malandramente, entuchou o camarada de vinho. Davi, o texto diz claramente, embebedou a Urias. O que nos mostra uma coisa muito interessante. Davi colocou Urias sobre o domínio do álcool, sobre a orientação do álcool, mas não conseguiu ainda colocar sobre a sua própria orientação. Ele era o rei poderoso, que mandava em tudo, mas por conta do seu pecado, Davi começa a ver o seu poder se esvair das suas mãos. E é isso que acontece conosco. Nós temos um grande poder nas mãos, chamados como o povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, que foram convocados para anunciar as maravilhas do nosso Senhor. Mas quando a gente cai, a gente perde esse poder que estava nas nossas mãos. Davi começa a ver isso acontecer. Ele tentou embebedar Urias, para ver se bêbado Urias caía na conversa dele. E o que vai acontecer? Talvez, nesse jantar, Davi coloca uma taça de vinho e fala, bebe mais um pouquinho. Urias, não, já chega. Não, bebe, rapaz. Vai lá e coloca na boca dele. Daqui a pouco, olha, tem mais uma taça aqui. Ele, não, já chega, eu não aguento mais. Não, você vai beber. É o rei que está mandando. E começa a fazer isso com ele. Davi abusa do seu poder para mascarar o seu pecado. Meus queridos irmãos, isso é um grande risco. Sabe por que é um grande risco? Porque nós vamos ver então que Urias é um homem fiel, que mesmo obedecendo ao rei naquele momento, ainda assim ele tem uma ordem que está muito acima do rei Davi, a ordem da presença do Senhor. Ele olha para aquilo e fala assim, não vou descer para a minha casa. E aí o que acontece? O que vai acontecer é que Davi então vai bolar um plano. E agora, Davi vai ter um novo adversário para enfrentar. Qual é o seu novo adversário? O adversário agora é o próprio Davi. Ele vai enfrentar ele mesmo. E aqui é uma coisa terrível. Sabe por quê? Porque Davi olha para a situação e fala o seguinte, ele não vai para a casa dele. Não adianta o que eu fizer aqui, ele não vai para a casa dele. Eu preciso pensar num plano. Mas eu não posso matar ele. Porque se eu matar ele, eu vou estar transgredindo outra lei do Senhor. Então o que eu vou fazer? Vou mandar uma ordem para Joabe, para que Joabe coloque ele na frente da batalha. E ele estando no calor da batalha, ali, ele enfrente então os inimigos, e vai ser a mão dos inimigos contra Urias, e não a minha. E sabe por que esse é um grande problema? Porque Davi se torna um Saul 2.0. Um Saul com eficácia. Se vocês lembram bem, Saul tentou fazer isso com Davi. Quando a fama de Davi crescia, depois de vencer o gigante, e as pessoas cantavam, Saul matou seus milhares, mas Davi matou as suas dezenas de milhares. O que ele fez? Ele pegou e teve uma ideia. Olha, Davi, você vai ter que ir no exército, nosso inimigo, matar 100 homens e trazer o prepúcio deles. Era uma tarefa impossível. Uma missão que não conseguiria ninguém executar. Saul sabia o que estava fazendo. Porque a ideia de Saul, exatamente no texto será a mão deles e não a minha mão que vai matar Davi. Só que o que acontece? Deus deu graça a Davi. E Davi conseguiu executar a tarefa. E tudo que fazia-se contra Davi, Davi superava porque a mão do Senhor estava sobre ele. Mas aqui nesse caso, o que a gente vai ver é que Davi fez exatamente o contrário. Se tornou um Saul 2.0. Ele deu a ordem, deu a mesma estratégia de Saul. Só que infelizmente, nós vamos ver, a estratégia de Davi vai funcionar. Diz o texto então, que Joabe vai lá para a cidade onde está tendo a batalha. E ele vai observar bem a cidade. E ele vai colocar Urias, onde ele sabia que os homens valentes estariam para batalhar. E que diz o texto, saem os homens para pelejar. E cai alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Aqui a gente começa a ver que terríveis são os conselhos e ações que nos acalentam em nossos pecados. Quão complicado é quando a gente peca e a gente recorre a conselhos que vão nos acalentar o nosso pecado.
Joabe poderia ter mandado assim: Davi, me perdoa, mas ele é um dos seus valentes. Para que você vai fazer isso? Davi, vamos enfrentar esse problema de frente. Covardes nunca enfrentam o problema de frente. Sempre tentam dar um jeitinho para que não precisem enfrentar. E aqui, o que a gente vê é que Davi está sendo um verdadeiro covarde. Aquele que foi corajoso para enfrentar um gigante sozinho, agora se amedronta para enfrentar uma situação como essa. Ele tenta fugir. E nós vamos ver que ele não vai conseguir. Terríveis são os conselhos e ações que nos acalentam em nossos pecados. Sabe que a gente faz isso normalmente, né? A gente peca, a gente faz uma coisa errada. A gente não vai buscar conselho com aquele que vai dizer pra gente: olha, você errou, volta o seu caminho, pede perdão, faz diferente. Não, a gente busca aqueles que a gente sabe que vai falar assim: não, tá tudo bem, fica tranquilo, vai passar. Olha, eu não vou contar para ninguém, eu vou deixar aqui, e eu não vou falar nada para ninguém não, pode ficar tranquilo. E esse é um grande problema. Sabe por que é um grande problema? Porque nós vamos ver que a estratégia de Joabe vai dar certo, e ele melhora a estratégia de Davi. Qual é a ordem de Davi? Em segredo. A ordem era: pega Urias, coloca ele na frente da batalha, e quando o calor estiver mais aceso da batalha, manda os homens companheiros de Urias sair, voltar e deixar ele sozinho. Os homens entenderiam e falariam assim: ó, isso aqui foi estranho, fizeram de propósito. Então Joabe bolou um negócio mais estratégico, para não parecer que Davi matou a Urias. O que ele faz? Ele coloca Urias perto do muro, e ele vai dizer exatamente isso para o rei Davi. Uma coisa que é interessante, que a gente precisa anotar aqui, e eu preciso voltar um pouquinho só para a gente notar isso, é que existe uma grande diferença entre tramóia e surpresa. Surpresa, a gente chega e fala o seguinte: olha, nós vamos fazer uma festa de aniversário para o pastor Levi, fora do mês dele, vamos fazer nesse mês de junho, aleluia. Vai ter 2 aniversários nesse ano, e nós vamos comprar um presente maravilhoso para ele, eu profetizo, aleluia. Mas não fala nada para ele. Ele vai chegar aqui sábado, de surpresa, na sexta-feira, na reunião de obreiros, vai chegar e vai ter uma festa para ele. Ô Senhor, toca no coração do seu povo. Pois bem, isso é uma surpresa. O que é tramóia? Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o pastor Levi numa emboscada. Vamos sair espalhando aí que ele faz tal coisa que ele não faz, mas nós vamos falar que ele faz. E se te perguntar, você fala assim: ó, não fui eu que falei. E aí isso é tramóia. É exatamente o que acontece entre Davi e Joabe. É tão perigoso isso e tão pernicioso, e Urias é um homem tão fiel, que a carta que dizia que era para matar Urias, quem leva nas mãos de Joabe é o próprio Urias. E a gente vai ver então, nesse caso, que essas tramóias, elas são extremamente perigosas, não somente para aqueles que vão sofrer, mas para aqueles que estão planejando, para aqueles que estão programando, para aqueles que estão maquinando. Sabe por quê? A gente vai ver isso no final do texto. Os olhos do Senhor jamais se fecham. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Pois bem, qual que é a ideia então de Joabe? Joabe sabe que o rei não gosta de ter perdas. Joabe sabe que o rei não gosta de ter perdas sem sentido. O rei não gosta que o seu povo morra. Então ele fala: ó, você vai chegar lá para o rei e vai dizer o seguinte, que aconteceu isso e algumas pessoas morreram. Só que o rei vai ficar bravo. O rei não gosta de ter baixas. Ele vai ficar nervoso. O texto diz que se o rei se encolerizar, se ele ficar nervoso na hora que você estiver contando para ele, mensageiro, você vai dizer uma história para ele. O que parece para a gente é que esses homens que estão agindo nesse momento só pensam no seu próprio ventre. São egoístas. Agem pelo egoísmo. E o egoísmo não se preocupa com ninguém mais, a não ser a própria pessoa. E aí ele conta uma história. Porque Davi vai indagar. Ele vai ficar bravo. Ele vai dizer o seguinte. Ele vai falar: olha, por que vocês chegaram tão perto do muro?
Vocês não conhecem a história de Israel? Vocês não conhecem a palavra de Deus? Lá no texto de Juízes, no capítulo 9, conta essa história. Qual a história? A história de quem feriu Abimeleque, filho de Jebusete. Eles foram enfrentar a cidade e chegaram perto da torre. Quando chegaram perto demais da torre, acreditando que iam incendiar aquela torre, uma mulher pegou uma pedra, jogou e acertou bem na cabeça dele. O que falar que esmagou os ossos da sua cabeça. E ele vai falar o seguinte: eu não quero ser morto por uma mulher. Ele pede a um soldado: me mata com a espada para que ninguém diga que Abimeleque morreu pelas mãos de uma mulher. Vocês não conhecem essa história? Vocês não conhecem a palavra de Deus? Por que é que vocês chegaram tão perto do muro? Então o plano de Joabe é: você vai falar o seguinte: a gente chegou lá perto. E quando chegamos perto, os arqueiros vieram e acertaram as flechas na gente. Morreu sim, bastante servos do rei. E infelizmente, também morreu Urias, o hitita. Qual é o plano que Joabe maquinou? Se morrer só Urias, as pessoas vão achar estranho. Já tem um burburinho no palácio. Vai falar: ei, esse negócio aqui não está certo. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um plano que mais gente vai morrer. Nós vamos ter mais perdas. Mas vai parecer que eles estavam ali numa comitiva e morreu. Foi uma trágica situação do acaso. E Urias vai ser levantado agora, condecorado como um herói da nação. Não vai ser tido como aquele que perdeu a sua esposa para o rei e que o rei teve uma noite com ela. Veja que realmente terríveis são os conselhos e ações que nos acalentam em nosso pecado. Eles são egoístas. E ações egoístas sempre acabam com terríveis consequências. Homens que não tinham nada a ver com a história morrem juntamente com Urias por conta do egoísmo de Davi. O egoísmo não se importa com efeitos colaterais. Não está nem aí para nada. Ele salva o dele, mesmo que morra outras pessoas. E o que nós vemos então no texto? Nesse texto de Urias, ou da morte de Urias, é que a vida é realmente complicada. E esse rei Davi realmente é complexo. Aquele que tem a misericórdia e coloca Mefibosete na sua mesa, é o mesmo que age por egoísmo e coloca Urias na sua cova. Quão terrível é quando a gente perde a batalha para nós mesmos. E aí Davi vai ter mais uma pessoa para enfrentar. Davi saiu derrotado pelo seu confronto ali com a lascívia. Saiu derrotado com o seu confronto contra Urias. Saiu derrotado com o seu confronto contra ele mesmo. E agora Davi vai confrontar o próprio Deus. Veja o que o texto diz. Davi vai olhar para o mensageiro e falar assim: rapaz, não acha ruim não. Fica tranquilo. Não te pareça isso mal aos teus olhos. Fala isso para Joabe ficar em paz. Porque a espada tanto consome este como aquele. Continua se esforçando aí na peleja contra a cidade. E a derrota, esforça-te tu. Davi vai dizer: olha, essa situação aí, vamos relevar? Vamos deixar para lá? Não tem problema não. Acontece. Quanta gente não passa por isso? Quanta gente não cai no mesmo erro? Quanta gente não faz a mesma besteira? E isso tem sido um problema muito pernicioso para a igreja. Sabe por que tem sido um problema pernicioso para a igreja? Porque isso tem acalentado a gente nos nossos pecados. A gente já não se preocupa mais em ser obreiro aprovado do que não tem, ou que não precisa se envergonhar de nada, que maneja bem a palavra, que é um bom pai, que é um bom marido. A gente já baixou tanto o nosso nível que a gente nem se preocupa mais se o obreiro trabalha com a verdade ou trabalha com a mentira. A gente chama de gente, homem de Deus, que descaradamente mente na nossa face. A gente baixou tanto a régua que a gente já nem se importa mais. A gente só quer ouvir uma palavra que faça comichão nos nossos ouvidos. A gente tirou dos nossos discursos, da nossa própria vida, a ideia de que nós temos uma vida santa porque o nosso Deus é santo e Ele não aceita nada menos do que santidade.
a gente vai deixando. E não tem mais ninguém. Ou poucos são os que podem bater no peito e dizem: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque a gente já não quer mais imitar a Cristo. A gente quer imitar Davi, se entregando à nossa lascívia, aos nossos desejos, às nossas paixões, às nossas vontades, se entregando ao comodismo. Não temos mais aquele anseio, aquela paixão, aquela vontade de ver o Senhor agindo. Já não temos mais uma igreja, irmãos, que sai daqui falando: eu preciso falar de Jesus pelo menos para uma pessoa essa semana. Gente que já não bate mais no peito e fala assim: eu fui resgatado por esse Senhor, o mínimo que eu posso fazer é trazer mais gente aos pés dele. A gente já tem a frase pronta. Mas você tem que ficar na igreja não por homens, mas por causa de Jesus. É verdade, a gente fica na igreja por causa de Jesus. Mas como conhecerão a Jesus se não virem os homens que temem a Jesus agindo como Jesus agia? Fazendo como ele fazia, falando como ele falava, tratando como ele tratava. Precisamos voltar o nosso caminho, corrigir os nossos passos, corrigir as nossas ações. E aqui fica claro uma outra coisa. Não é porque pessoas foram usadas no passado, não é porque Deus usou pessoas no passado, que elas estão imunes de errar no futuro. Tem gente que fez coisas horrorosas, e chega e fala assim: ó, toma cuidado. Fala assim: ah, mas não é possível. Há tanto tempo atrás era um grande homem de Deus. Talvez esse grande homem de Deus tenha escorregado no meio do caminho. E a igreja precisa ser o ambiente onde ele tenha temor pelo Senhor que ele serve. Não pode acalentar nos seus pecados. Não pode virar e falar assim: olha, continue pecando que está tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem. Veja o que acontece. A mulher escuta que o seu marido morreu. E o texto é enfático. Não morreu o marido de Betseba. Não morreu aquele que era um valente de Davi. Morreu o próprio Urias. E essa mulher vai ser chamada a mulher de Urias. O texto quer lembrar que essa ainda era a mulher de Urias e não era a mulher de Davi. Davi matou um homem para encobrir os seus pecados. É um abismo chamando outro abismo. Quando a gente foge dos nossos problemas, de encarar eles de frente, a gente só vai entrando em abismo que vai chamando outro abismo. Mas tem um porém nesse texto. Um porém que é um pouco complicado. Um porém que nos traz esperança, ao mesmo tempo que nos traz temor. Um porém que eu levo como lema de vida. Sabe qual que é? Deus está com seus olhos abertos o tempo todo. Não há nada que fique em oculto diante dos olhos do Senhor. Veja a contradição. O finalzinho desse capítulo vai dizer: essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi disse a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos. Mas o texto está dizendo: para o Senhor isso foi mal. Para Davi pode não ser mal, mas para o Senhor é mal. Porque um Deus santo não exige nada menos do que santidade do seu povo. O que nós então sabemos e o que isso traz para o nosso coração, tanto para aqueles que praticam a maldade, que precisam se consertar nessa noite, quanto para aqueles que sofrem a maldade, que sofreram injustiça, como Urias sofreu, sabe o que é? Deus se lembrará. Deus se lembrará. Ele não deixará passar. Deus se lembrará. O Salmo 11:4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus se lembrará. Deus se lembrará. Nós veremos na história de Davi que os olhos do Senhor ainda estarão atentos à sua história. Davi
pôde possuir o corpo de Betseba. Davi pode derramar o sangue de Urias. Mas Davi não pode escapar dos olhos do Senhor. Deus se lembrará. E isso é um motivo de grande esperança para o povo de Deus. Para aqueles que sofrem alguma injustiça, Deus se levantará. Deus se lembrará. Deus agirá em favor do seu povo. Deus não vai deixar impune. Porque um Deus santo exige santidade. Deus se lembrará. Deus se lembrará. E tudo aquilo que passamos nessa vida, as injustiças que acontecem, as tramóias que vivemos, nós temos uma grande convicção. A gente não precisa agir com a força do nosso braço. Porque se a gente age com a força do nosso braço, o Senhor tira a mão dele. Mas a gente espera e ora, porque a gente sabe, Deus se lembrará. Deus se lembrará. O que fica para a gente então é, cadê o herói que a gente precisa então? Esse herói para o povo de Israel não é mais Davi. Davi infelizmente caiu. E como eu disse, agora daqui para frente é só ladeira abaixo. Mas surge um herói então. Um herói que vai enfrentar lascívia, corrupção, vai enfrentar tortura, vai enfrentar o pecado, vai enfrentar a morte. E esse herói, que a gente não merece, mas que a gente precisa, sai vitorioso contra todas essas batalhas. Esse, que é o filho de Davi, ele não embebeda ninguém, para enganar ninguém, pelo contrário, ele não deixa nem que a gente tome o cálice da amargura, mas o cálice da aflição, ele toma em nosso lugar. Ele nos chama de noiva. Ele diz que a igreja é sua noiva e que Ele cuidará da sua noiva. Ele não deixará com que o mal chegue na nossa tenda, porque Ele se lembrará de nós. Ele se lembrará. Ele não mata para seu próprio benefício. Ele não age em seu próprio benefício. Ele não faz nada visando o seu próprio benefício, pelo contrário. Na noite da aflição ele diz: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele dá um brado, ele diz: Senhor, perdoa esse povo, porque esse povo não sabe o que faz. Ele diz: consumado está. E aquilo que o Senhor prometeu, que viria um herói, não um que eles mereciam, mas um que eles precisavam, estou eu aqui. Essa é a grande prova de que Deus sempre se lembra. Deus sempre vê. Você passa por injustiça como Urias passou. Ele também passou. Ele foi traído com aquele que caminhava juntamente com ele. Ele foi abandonado. Ele foi açoitado, maltratado. Foi ferido. Foi envergonhado. Ele foi humilhado. Mas o que nos traz esperança nessa vida é que a nossa vida é uma vida em santidade. Não porque a gente merece, mas porque a gente reconhece que um dia Ele se lembrará. Ele se lembrará. E nesse dia, meus queridos irmãos, não tem como dar jeitinho. Chegará o dia que o justo juiz, aquele que vê tudo, que consola a todos, mas que também justifica, aquele que por vezes pune, mas também que derrama da sua graça, aquele que sonda corações, aquele que conhece pensamentos, um dia Ele voltará. Ele já veio uma vez, Ele veio como prometido, e Ele traz uma nova promessa. Um dia Ele voltará, e quando Ele voltar, Ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar. Deus se lembrará, irmãos. Deus se lembrará. Essa vida pode ser difícil para aqueles que decidem agir de maneira correta. Essa vida pode ser complicada para aquele que tenta fazer tudo com justiça. Essa vida pode ser muito complicada mesmo para aqueles que vivem na verdade. Afinal de contas, é um mundo cheio de mentiras. Mas a gente caminha na convicção que a gente anda desse jeito porque um dia Ele se lembrará. Deus se lembrará. Ele não deixará impune, Ele se lembrará. Deus se lembrará.
Deus se lembrará da sua vida. Deus se lembrará. Deus se lembrará, meus irmãos. Deus se lembrará. Ele se lembrará. Nada passará impune. Nada passará impune. Ele se lembrará. Aquele que não age pela espada, mas que se entrega numa cruz, um dia ele se lembrará. E quando ele se lembrar, o que ele vai dizer? Para alguns ele vai dizer: eu me lembro de você. Eu me lembro de você. Quer dizer, não estou lembrando de você mais não. Como assim não lembra de mim? Em seu nome eu preguei. Em seu nome eu profetizei. Pessoas foram curadas. Eu não me lembro não. Mas um dia ele vai se lembrar daqueles que talvez passaram por injustiças. Deus se lembrará. Deus se lembrará. Ele vai olhar e falar assim: rapaz, eu lembro de você, eu estou lembrado. Não foi de você que juntaram ali 2 e 3 e falaram coisas que você não fez e afirmaram dizendo que você fez? Não foi você que disseram: olha, faz isso aqui para prejudicar ele, faz isso aqui para matar o ministério dele? Não foi você que olharam e falaram assim: olha, agora ele não se levanta mais, acabamos com ele? Eu me lembro de você. Eu me lembro. Nessa aflição, você dobrou os seus joelhos e falou: Senhor, interceda por mim, Senhor, batalhe por mim. Eu me lembro de você. E você que eu me lembro, então eu vou dizer uma coisa. Fica tranquilo, o seu lugar já está reservado. Seja bem-vindo à morada que meu Pai preparou. Vem para cá. Um dia Deus se lembrará, meus irmãos. Deus se lembrará. Deus se lembrará. Deus se lembrará. Deus se lembrará. Deus se lembrará daqueles que ficaram em oposição a Ele, daqueles que abusaram da sua posição. Deus se lembrará. Mas Deus também se lembrará daqueles que em silêncio sofreram, que clamaram, que buscaram o seu auxílio. Deus se lembrará. Deus se lembrará. Deus se lembrará, meus irmãos. É por isso que nessa vida a gente não entra em desespero. Mesmo passando as agruras da vida, as dificuldades dessa vida, a gente não entra em desespero. A gente passa por aflição sim, a gente pode até ficar chateado e magoado, mas a gente não entra em desespero. A gente não entra em desespero, porque a gente tem a convicção que um dia Ele se lembrará. Ele se lembrará. É por isso que a gente não anda com medo. Um dia Ele se lembrará, irmãos. Ele se lembrará. E aqui encerro dizendo a vocês o conselho que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto. É por isso que não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas das que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Um dia, meus irmãos, Deus se lembrará. Deus se lembrará. Deus se lembrará. Um dia Deus se lembrará. Um dia estaremos plenamente no seu reino. Não no reino de Davi, mas no seu reino de justiça. No seu reino onde não haverá mais dor, pecado, não haverá mais inveja, não haverá morte, não haverá choro. Deus se lembrará. Esse verdadeiramente é um herói. Não um que a gente merecia, mas um que a gente precisava. Que Deus te abençoe.